Então, Mayara, você poderia me dizer como foi a sua migração para o Quebec? Que tipo de visto você tirou? Foi difícil? Bom, então, o meu processo de imigração, ele é baseado em reunião familiar. Então, meu companheiro, ele é daqui do Canadá. Então, nós estamos fazendo o processo todo aqui, inland, que eles chamam. Então, a gente se muda para cá, tem que ter uma série de documentos para comprovar que nossa relação é realmente de verdade, que nós realmente estamos morando no Canadá junto. Não é fácil, não é simples, porque envolve governo, envolve documentos, então é muito burocrático. Então, nós temos um advogado para poder nos ajudar, para ter o mínimo de erro possível e que para esse processo possa terminar o quanto antes. Então, você recomenda a contratação de alguma advogada ou advogado para facilitar a obtenção do visto, né? Sim, se eu tivesse que passar por isso novamente, com certeza contrataria um especialista, porque são muitos detalhes, são muitos documentos e formulários, são muitas coisinhas que você tem que fazer e às vezes você interpreta de um jeito diferente e falta um papel e aí isso atrasa muito todo o seu processo. Então, por hora, só finalizando a primeira pergunta, eu tenho visto de turista, eu entrei no país como turista e estou alterando esse meu visto para ser residente permanente. Certo. E para ter uma noção, para as pessoas saberem quanto mais ou menos tem que prever em gastos para pagar especialista jurídico na questão da migração. Ai, depende muito de advogado para advogado. Eu sei que existem centros comunitários que ajudam imigrantes, por exemplo, os refugiados, então eles cobram valores bem menores do que advogados privados. Assim, depende muito. Eu não consigo dizer exatamente qual é a média, porque não existe um valor tabelado. Cada um vai cobrar aquilo que acha justo. Certo. Você pode nos dizer um pouquinho os primeiros passos, uma vez que você chegou lá, os primeiros passos administrativos para poder trabalhar, para poder ter direito à saúde, enfim, para você ser reconhecida lá dentro, da província de Quebec. Então, eu diria que tem vários passos. Se você já está vindo com um visto de trabalho, então você já vai ter toda a documentação, você já vai ter direito à saúde e ao sistema público. E se você está vindo como turista e aí vai alterar o seu visto aqui, é legal você vir com um seguro viagem, porque demora até você conseguir todos esses documentos para ter acesso ao sistema público. Então, assim, não quer dizer que se você tiver um acidente e precisar ir ao hospital, eles não vão te atender. Sim, eles vão te atender, mas vai ser uma fortuna depois. Entendi. E qual conselho ou quais conselhos você daria para alguém que quer migrar para o Quebec para facilitar essa migração? A primeira coisa é você entender o porquê você quer imigrar, né? E eu acredito que você também teria que estudar um pouco a história local, entender como que funciona, porque se você está saindo da sua casa para ir para um novo lugar, você que tem que se adaptar aos costumes e os trejeitos do novo lugar. O novo lugar não vai se adaptar a você. Então, você tem que entender que às vezes uma coisa que no Brasil pode ser vista de um jeito ruim, aqui talvez não seja. Então, eu acho que você tem que ter um pouco de resiliência e mente aberta, porque não é fácil. Quem está querendo mudar de país está saindo da sua zona de conforto, então você vai passar por perrengues, perrengues chiques, mas nada que você não vai conseguir superar. Então, acredito que você é conhecer o local e ter a mente aberta e ser resiliente. Certo, a resiliência, né, sempre no processo de imigração bem importante, né? Você está em Montreal, né? Como você tem sentido a população em relação a você? As pessoas são receptivas, são mais na delas em relação ao Brasil? Quais são suas impressões?
Então, não é a primeira vez que eu venho para o Canadá. A primeira vez que eu vim foi em 2017 e foi amor à primeira vista, porque eu achei as pessoas aqui extremamente educadas, do nível assim, se você esbarra na pessoa na rua, você está esbarrando na pessoa, a pessoa vai te pedir desculpa. Então, eu achei o nível assim de atenção e carinho com o próximo muito elevado. E eu estou aqui já faz uns 3 meses e tem muito imigrante, então as pessoas são abertas, são bem receptivas. Eu até hoje não tive nenhum problema e nem nada para reclamar. E como é verão, parece que todo mundo está muito mais alegre e feliz. Você vê pessoas na rua o tempo todo. Ixi, Eu tô te vendo. Cortou um pouquinho, mas agora voltou. ah, sim, então eu estava dizendo que como agora ainda é o verão, então as pessoas estão muito mais alegres, todo mundo está na rua, as ruas são coloridas, tem festivais o tempo todo, tem a prefeitura fecha algumas ruas, então você pode andar de bicicleta, skate, patins, e sempre tem coisa para fazer, então tem muito contato assim de pessoas. E tem gente do mundo todo. E isso que é muito legal. Você sai na rua, você ouve alguém falando espanhol, você ouve alguém falando em inglês, o francês mesmo, que é a língua local aqui do estado do Quebec. Então, tem gente de tudo quanto é jeito e não existe aquela. Assim, até hoje eu não vi, esse é meu ponto de vista. É assim, um preconceito, uma pessoa tá com uma roupa estranha, e você vê olhares estranhos. Não, aqui não tem. Você pode se vestir do jeito que você se sente à vontade. É claro, tem limites de, vamos dizer, ser atentado ao pudor, mas se você quer, um rapaz quer sair com uma roupa rosa fluorescente, você é livre, bem. Pode ir. Não tem aquele, nossa, não. Eu não vi isso ainda aqui. Isso é uma das coisas que me encanta muito aqui. Você poder ser quem você é, como você é, sem precisar ficar se escondendo, porque o outro não vai gostar de te ver assim. Legal, né? Montreal é uma cidade muito aberta à imigração, né? Eu acho que um terço da população é oriunda da imigração, né? Sim, assim, eu não tenho certeza em relação a valores estatísticos, mas sim, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu encontrei muitas pessoas imigrantes do que os próprios quebecois, que é como eles chamam as pessoas daqui. Então, eu encontrei muito francês, eu encontrei ingleses, pessoas da América Latina, e depois de um certo tempo eu comecei a encontrar algumas pessoas originais, né, do Quebec, os quebecois. Então, isso eu achei assim, muito interessante. Legal. Ah, eu acho que a sua câmera congelou. Deixa eu ver. Agora destravou. Uma pergunta. É mal visto você falar inglês em Quebec ou não? Depende, eu diria que depende. Porque o idioma oficial do Canadá é o inglês e o francês. Porém, no Quebec, a língua primária é o francês e o governo daqui prima muito pelo francês continuar sendo a língua forte, a língua que as pessoas, eles incentivam as pessoas a aprender. Então, como aqui em Montreal é uma cidade grande, é uma cidade turística, se você só fala inglês, você não vai ter problema em se locomover, em fazer compras em lojas, restaurantes, não. Tanto é que na primeira vez que eu vim para cá, eu vim para aprender francês e eu só falava inglês. Então, eu consegui me virar muito bem só com inglês. Mas quando eu fui para Quebec City, lá eu já vi que eles não gostavam muito quando eu falava em inglês. Então, acho que depende muito da onde que você vai estar, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, mas assim, o meu ponto de vista é se você está indo para um local que o idioma é o francês, é legal você pelo menos tentar falar algumas palavras, nem que seja um bonjour, ça va, comment allez-vous? Eu acho que é legal. Facilita a integração, né? Sim, Certo. Mayara, a gente fez aulas, acho, juntas quase 3 anos, né? Mais ou menos. sim. O que
o que você poderia dizer que te Sim, ajudou sim. dentro das aulas comigo para a tua migração? Olha, me ajudou em quase tudo, eu diria, porque como eu sempre preferi aulas particulares, porque aí o professor e o aluno conseguem desenvolver a metodologia e trabalhar nos pontos que o aluno precisa. Então, as nossas aulas me ajudou muito, principalmente na parte da compreensão oral e na parte da expressão, de eu conseguir me expressar e responder perguntas, mesmo que eu não saiba a resposta, como fazer para conseguir chegar a pedir uma outra explicação ou tentar responder de alguma outra maneira. Então, eu amei muito todas as aulas que nós tivemos. Que é bom. E agora, então, você pretende ficar no Canadá por um bom tempo? Ficar no Quebec por um bom tempo? Sim, sim. Por hora aqui vai ser o meu novo lar. Que é legal, que é legal. E muito sucesso nesses processos administrativos, né? Eu tive que passar por isso aqui também no Brasil. Tem que ter muita paciência, porque. E bons conselhos, né, de especialistas, mas muita Não é paciência fácil. também. Não é fácil migrar, mas vale a pena, acredito. Sim, sim, eu também acredito. E é muito legal porque você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você aprende novos jeitos de fazer uma coisa que você já está acostumado. Então, eu acho que amplia a visão. Não somente migrar, mas também como viajar num todo, quando você sai da sua casa e vai conhecer outros sabores, outras culturas, outras músicas, outros jeitos de pensar, outros pontos de vista. É incrível para o seu crescimento pessoal. Legal. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não foi, que eu não perguntei, que você gostaria que as pessoas que querem migrar para o Canadá saibam ou soubessem? Ah, eu diria que a pesquisa leia bastante, se para você realmente entender se você quer isso para a sua vida, porque não é fácil, é uma aventura muito legal, mas não é fácil. Então, se você realmente quer, corre atrás, vai ser difícil, mas no final vai valer a pena. Sim, né? Tem que, quanto melhor preparada, mais fácil o processo ocorre, né? Sim, isso, isso com certeza. E eu acho que também, se a pessoa for vir para cá, o estado do Quebec, o quanto antes começar a aprender o francês é melhor. Por mais que o governo aqui, quando você já tem uma carteira de residente permanente ou uma permissão de trabalho, você possa fazer a francização, que é um curso que o governo paga para você aprender francês, já é legal você pelo menos já chegar com uma base, porque reduz o tempo que você vai ficar ali na escola e você poderia estar procurando um emprego. Então é legal quando você já chega aqui com uma base ou que você já saiba falar. Eu acho que quanto antes é melhor. É, uma dúvida, então, o governo do Quebec paga aulas de francês para todo e qualquer migrante ou precisa se encaixar dentro de algum tipo de visto de situação migratória? Não, tem alguns critérios. Ou você tem que ter a carteirinha de residente permanente, ou, se eu não me engano, se você já tiver a permissão de trabalho, eu acho que você também pode fazer a francização. Se eu não me engano, são essas duas ah, classes que se enquadram para poder fazer o curso de francês que o governo paga. E é gratuito, então. Sim, Que é legal, que é legal. eu vejo como sendo uma das maneiras do governo de incentivar a manter o francês como a língua primária Uhum, sim, sim, aqui do com Quebec. certeza, né? Oferecendo aulas para os migrantes é bem legal como política de fortalecer o idioma francês. Sim, Bom, muito obrigada, Mayara. Muito obrigada. imagina.